Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, daremos início ao nosso culto. Hoje, em especial, online, por conta das eleições, não tivemos culto presencial. E nesse momento eu quero que você chame sua família para participar deste culto. É um momento importante na vida do nosso país e nós devemos dobrar os nossos joelhos, orar pelo futuro da nossa nação. E nós faremos isso nesse momento como igreja, como corpo de Cristo unido. Chama a sua família e agora vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Queremos te agradecer porque diante de tempos tão difíceis, o Senhor não tem desamparado a sua igreja, tem assistido ao corpo de Cristo, tem assistido as pessoas através do teu Santo Espírito, e agora nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra, através dos louvores, e que o Senhor possa aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, e deixar com que o teu Santo Espírito fale conosco. Muito obrigado por cada família que está assistindo o culto nesse momento, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida deles. Deus, o que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Paz, igreja, graça e paz a todos que estão em casa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor a todo tempo, amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vocês, Deus tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Quero ouvir. Tão certo, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que o nosso Senhor fale aos nossos corações através dos louvores, que possamos estar com os nossos corações aquebrantados, porque nessa noite eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei,
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vocês. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oh, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Que o Senhor tenha liberdade neste lugar, que possamos nos alegrarmos, porque é para Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou, oh aleluia. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Vocês, o seu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, diz. Espírito Santo, Espírito Santo, povo de casa, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, oh, de lugar. Senhor, tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Uou! Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Então você que está em casa, você poderá fazer através agora dos canais digitais. Está aparecendo do lado aí o nosso Pix, o nosso número da conta. Faça isso como uma expressão de adoração ao Senhor. Estamos chegando no final do mês, algumas contas ainda não foram pagas, precisamos honrar esses compromissos e contamos com a sua fidelidade, contamos com a sua liberalidade, sabendo que esta é uma agência do reino de Deus, uma agência missionária que tem pregado o evangelho nessa comunidade e também em toda a cidade. Então faça isso nesse momento e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Oh, sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Jesus. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Eu anseio por ti, Jesus. Oh, correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Oh, sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Jesus. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti, Senhor. Reina sobre mim, Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio, eu anseio por ti. Diz aí, a tua igreja anseia por ti. Oh, oh,
anseio por ti, Jesus. Vocês, reina sobre mim, eu me rendo a ti, Jesus, reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio somente por ti. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, por todas as pessoas que nesse momento enviaram uma oferta para a tua casa de oração, para a tua agência missionária aqui na terra. E eu quero te pedir que o Senhor derrame graça, bênção sem medida sobre a vida do teu povo. Não permita que falte nada nos seus celeiros, não permita que falte mantimento na sua casa. Derrama sobre estes das tuas ricas bênçãos. E aqueles que não puderam fazer, Senhor, abençoa, abre porta de emprego, para que eles tenham a felicidade de devolver parte daquilo que não pertence a eles. Muito obrigado, Deus. Senhor, que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém e amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Oh, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem. Digno é o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Vocês, tu és o Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então
rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando e o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amém, queridos irmãos. Nós falamos um pouco sobre as ofertas. Eu quero fazer um desafio para você. Estamos entrando agora no início de novembro e está começando a ficar bem quente. Nosso espaço aqui, ele não é climatizado. Nessa mudança a gente não teve como climatizar, mas percebemos que não há condição da gente ficar nessa situação. A telha aqui é uma telha daquelas de zinco, apesar do pé direito ser alto, é quente. Então agora, entre novembro e dezembro, queremos colocar um forro bem econômico, umas placas de isopor que elas colam no forro, para diminuir um pouco essa sensação térmica de calor. Então eu quero desafiar você que durante esse mês de novembro, envie uma oferta especial, para que possamos pelo menos colocar esse forro nesse primeiro momento. Depois nós vamos pensar no ar-condicionado, mas esse forro ele já vai nos ajudar a diminuir um pouco essa temperatura, deixar a temperatura um pouco mais amena, um pouco mais agradável. Vamos gastar em torno de R$3.000 e R$3.500 para colocar esse forro, e nós não temos recursos para isso. Os recursos que estão entrando, nós estamos conseguindo pagar as contas, mas ainda não estamos conseguindo fazer uma poupança, fazer uma certa reserva para esses fins. Então você que é membro dessa igreja, você que assiste os cultos online, que talvez nunca pisaram aqui na igreja, eu digo a vocês, está um pouquinho quente, e nós queremos fazer com que o ambiente fique um pouco mais agradável, para que possamos trazer mais pessoas para a nossa igreja. Então faça isso nesse mês agora de novembro. Alguns irão receber aí 13º, irão receber férias. Se você puder enviar uma oferta especial, nós agradecemos muito. Bom, querido, desafio feito. Eu quero, nesse momento, pregar a palavra de Deus. São em torno de 19 horas, e daqui a pouco nós devemos conhecer o nosso presidente eleito e os governadores que entraram em segundo turno. E eu tenho pensado muito sobre isso, irmão, nestes dias. Alguns têm me cobrado uma posição política, alguns têm se chateado, porque eu tenho me colocado como um arauto do Evangelho, sem defender lados. Eu tenho a minha posição política, eu fui como cidadão brasileiro às urnas e votei. Mas eu percebo, irmãos, de que amanhã é outro dia. E como outro dia, talvez toda essa catarse coletiva que se abateu sobre a nossa nação cesse. Só que alguns relacionamentos foram quebrados durante esse período. Algumas pessoas ofenderam outras pessoas. Algumas pessoas deixaram de falar com outras pessoas. Algumas pessoas deixaram de vir à igreja, de congregar, não só aqui a nossa, mas outras igrejas. Então estamos vivendo num tempo muito difícil. Eu lembro de uma passagem de Jesus que ele disse que reino dividido sobre si não subsiste, e nós precisamos compreender que é o nosso papel como servos de Deus, fazer as reconciliações, fazer os encontros, fazer com que as nossas divergências não nos separem. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Eu queria convidar a você que está em casa aí a acessar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do verso 36, diz assim a palavra de Deus:
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não o acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida. Queremos te pedir, Deus, que ela faça morada nos nossos corações, que ela entre no nosso coração, suba a nossa mente, transforme quem nós somos. Que ela seja, Senhor, o arauto da verdade, a verdade que verdadeiramente liberta, e que sejamos libertos dessas divisões, que sejamos libertos destas brigas, destas rupturas, que sejamos nesse momento exortados pelo Senhor a seguir uma vida de piedade, a seguir uma vida de compaixão, a seguir uma vida de renúncia em amor à tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. Amém e amém. Esse é um texto bastante conhecido. Esta é a segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem, ele percorre a região ali da Galácia, junto com outros irmãos que foram encomendados, assim como Barnabé. E na primeira viagem, Paulo chama a João Marcos, mas João Marcos não vai. Então ele segue viagem, e depois de um tempo eles resolvem retornar àquelas igrejas plantadas, aqueles irmãos inicialmente visitados. E nesse momento João Marcos então diz assim: não, agora eu quero ir. Paulo fez, dedinho, comigo você não vai não. Eu te chamei da primeira vez e você não foi. E ali então há uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, e eles se afastam. Barnabé então toma João Marcos, e Paulo segue com Silas e com outros irmãos. Para a gente entender essa história, nós precisamos entender os três personagens. Primeiro temos ali o apóstolo Paulo, que foi alguém alcançado pela graça de Deus, rejeitado pelos judeus, acolhido por Barnabé, onde plantaram a igreja de Antioquia. Nós temos então Barnabé, que foi o mestre de Paulo. Sim, Barnabé foi aquele que discipulou Paulo, foi aquele que impulsionou Paulo a ser quem Paulo era. E temos também João Marcos. João Marcos era um judeu piedoso, morava em Jerusalém. A maioria dos encontros que nós temos em Atos foi na casa de João Marcos. João Marcos então era a figura central no meio dos judeus. E João Marcos, assim como Pedro, como os outros apóstolos, tinha uma visão do evangelho muito fechada a Jerusalém, enquanto Paulo e Barnabé tinham uma visão voltada aos gentios. Talvez nesse primeiro momento, quando João Marcos foi chamado, ele entendeu que o momento era de ficar em Jerusalém. Eu acho que não há problema nenhum em relação a isso. Mas Paulo, que era alguém que ainda estava sendo trabalhado pela palavra, assim como Pedro foi trabalhado pela palavra, assim como você é trabalhado, assim como eu, nós às vezes divergimos, nós às vezes temos opiniões diferentes. Isso é da democracia, isso é do jogo democrático. Apesar de que naquele momento ali não existia democracia, mas existia liberdade do espírito para que nós pudéssemos divergir. Então Paulo ali tem aquela zanga, aquela briga. O texto aqui ele é bem enfático. Aí acompanha aí no verso 39, diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Ou seja, o tempo
fechou. A briga foi muito feia. E Barnabé até poderia ter dito a Paulo: Paulo, rapaz, eu fui o cara que te discipulei, eu fui aquele que te introduziu entre os apóstolos, fui aquele que fez com que você conhecesse a Cristo mais profundamente, e agora você vem querer discordar de mim, Paulo? Você acha isso justo? Mas qual foi a postura de Barnabé? Tudo bem, Paulo, eu não vou atrapalhar o seu caminho, eu não vou atrapalhar a sua missão, mas eu também não vou abandonar João Marcos. Então siga aí o seu caminho, com Silas e os demais, que eu vou retornar aqui para Jerusalém com João Marcos. Perceba que a divergência, a dificuldade entre eles foi uma divergência pontual. Preste atenção nisso. Foi uma divergência pontual. A briga era se levava João Marcos ou se não levava João Marcos. E Paulo optou por não levar, e Barnabé optou a não deixar João Marcos. Mas, se formos lendo as cartas de Paulo, Paulo vai citar lá em Colossenses, que Barnabé era alguém de muita importância. Paulo não saiu falando mal de Barnabé, irmãos. Paulo não saiu denegrindo Barnabé. Paulo, em alguma de suas cartas, fala mal de algumas pessoas. Ele fala de Alexandre Latueiro, ele fala de alguns que fizeram males a ele, que abandonaram ele, que deixaram ele sozinho, mas ele nunca falou mal de Barnabé, ele sempre respeitou Barnabé. Assim como João Marcos. Paulo também não falou mal de João Marcos. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, ou 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, bem no finalzinho, lá em 2 Timóteo 4, no verso 9, Paulo vai dizer assim, falando a Timóteo, dando alguma instrução a Timóteo. Ele chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, olhe falando aí mal de Demas, me abandonou e foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma comigo a Marcos e traze-o, porque me é muito útil ao ministério. Irmãos, vocês podem discordar de mim. Alguns acham que eu tenho uma visão, talvez um pouco equivocada do que é ser um pastor, do que é ser uma igreja. Eu quero dizer aos irmãos que quando o Senhor me chamou para o ministério, Deus não me chamou para que eu usasse uma capa, Deus não me chamou para que eu usasse palavras bonitas, jargões bonitos, tivesse uma postura pastoral para agradar as pessoas. Deus me chamou, irmãos, para pregar o Evangelho de Jesus. Os irmãos sabem das dificuldades que eu tenho passado, mas em todo instante eu não tenho deixado de abrir a minha boca para pregar o Evangelho de Jesus. Com todas as minhas dificuldades, com todos os desafios que eu tenho passado, eu não tenho deixado de amar os irmãos, eu não tenho deixado de atender à necessidade dos irmãos. Às vezes, o pastor parece que é uma pessoa tão distante, mas, irmãos, eu confesso, tem dia que eu me sinto cansado, porque há uma carga muito grande sobre mim. Nesse momento, muita gente tem dito assim: pastor, o senhor precisa descansar, o senhor precisa diminuir o ritmo. Mas a pergunta é: quem irá me ajudar a diminuir o ritmo? Quem irá ajudar a diminuir as cargas? Então, às vezes, nós não damos uma atenção pastoral, como alguns querem. O pastor tem que me visitar mais vezes. Eu concordo que eu devo visitar os irmãos mais vezes. Mas eu também, irmãos, peço ajuda àqueles que, para que eu possa fazer aquilo que eu fui chamado, a palavra de Deus diz, aqui no livro de Atos mesmo, que os apóstolos foram separados
para a oração e para a palavra, e para cuidar das viúvas. Mas e quando você não tem quem cuide das coisas comuns? Então, hoje eu vim aqui de púlpito, mesmo com toda essa dificuldade que eu venho passando, eu vim aqui pedir perdão a você, que talvez não tenha compreendido a forma do ser pastor de Marcelo. Talvez não tenha compreendido o processo em que a nossa igreja se encontra, que nesse momento exige um esforço maior do pastor em estar talvez mais presente na estrutura, para que a estrutura fique funcional. Eu tenho pensado nessa igreja 24 horas por dia, irmãos, em diminuir o calor, em melhorar o som, em melhorar as finanças, em melhorar a estrutura, para que os irmãos sejam bem acolhidos. Mas eu também entendo que eu preciso estar mais perto de vocês a todo momento. Então nós teremos as nossas divergências, talvez em algum momento a gente se distancie, mas eu quero pedir a você hoje, em nome de Jesus, não se afaste da igreja de Cristo, não se afaste do corpo de Cristo, não se afaste do contato comigo. Eu preciso, lembra daquela música? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Devemos andar juntos, devemos perdoar uns aos outros, devemos fazer como o nosso mestre bem nos orientou. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, eu estou aqui finalizando, a mensagem de hoje é uma mensagem breve e de reflexão. Abra sua Bíblia em Mateus 18, a partir do verso 21. Pedro faz uma pergunta emblemática para Jesus. Ele pergunta para Jesus assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós vamos continuar divergindo, nós vamos continuar tendo opiniões diferentes, seja na política, seja na forma de liderar a igreja, seja no time que você torce, seja em algumas visões de mundo, mas isso não pode nos afastar, isso não pode nos tirar do corpo de Cristo. Eu quero finalizar fazendo a seguinte pergunta para você: você me perdoa? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra lida, que ela possa encontrar lugar nos nossos corações, que eu possa liberar perdão sobre aquelas pessoas que eu tenho dificuldades, que pessoas que tenham dificuldades contra mim, que possam liberar perdão, para que Satanás seja derrotado, porque quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós nos reconciliamos com a igreja de Cristo, o inferno treme, o inferno pede. Então, nessa noite, Senhor, eu quero te pedir também pelos irmãos que estão assistindo este culto, hoje ou no outro dia, se você tem algum problema com alguém, procure essa pessoa, libere perdão, tire esse fardo das costas dele ou dela, para que possamos viver em plenitude do Espírito, fazendo com que os frutos do Espírito, eles floresçam sobre nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Cristo Jesus e as consolações do doce Espírito sejam com teu povo aqui na terra. Senhor Deus, que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, te dê uma semana na tua santa presença. Até mais.